Oi, a gente está em mais um episódio do Limeira em Pauta, podcast onde a gente discute os problemas, desafios da cidade de Limeira. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a minha amiga de muitos anos, também médica neuropediatra, aqui da cidade de Limeira, a doutora Lívia Brum, para a gente falar um pouquinho sobre o TEA em especial, para falar um pouquinho sobre saúde, né, e como isso tem impactado aqui a cidade de Limeira. O objetivo desse papo, como eu já disse para vocês, a Lívia é uma amiga de longa data, então a gente vai fazer um bate-papo mais solto, mas também tentar levar a todos vocês informações necessárias e que são importantes, né? Principalmente que você que é uma mãe atípica, tem uma criança, né, com TEA na sua família, é muito importante que você acompanhe aqui esse podcast, esse bate-papo, para entender aí como lidar melhor, né, com isso, com esses transtornos, e que a gente possa ajudá-los, né, com as informações que a gente vai conseguir aqui com a doutora Lívia. E como a gente faz todos os episódios, hoje não vai ser diferente. Eu tenho aqui uma macadâmia para servir para a Lívia. E a macadâmia tem uma história com a cidade de Limeira, lá nos anos 30, uma das primeiras fazendas a plantar e a, enfim, produzir a macadâmia teve a origem aqui na cidade de Limeira. Então, a gente gosta de enaltecer as pessoas que começaram a fazer as coisas na nossa cidade e, mais do que isso, as que continuam, né? Porque a fazenda ali na Limeira Piracicaba continua produzindo muita macadâmia para o Brasil inteiro. Então, hoje a gente tem macadâmia, Lívia, no final a gente pode comer uma macadâmia. Eu amo macadâmia. Aí já acertei, gente. Com açuquinha, então, hein? Essa é com sal. Aqui, essa melhor. Dieta. Lívia, primeiro eu vou me apresentar para quem ainda não acompanhou nenhum episódio nosso. Eu sou a Mariana, sou advogada. Hoje eu estou como vereadora aqui na cidade de Limeira, né? Tenho 2 sobrinhos, 2 irmãs, e tem sido um desafio enorme para a gente passar por esse período do mandato, né? São 3 anos e meio aí concluídos já, e a gente tem trabalhado bastante pela educação, trabalhando pela inclusão das pessoas e, mais do que isso, fazendo que as pessoas tenham acesso à informação. Essa é uma das nossas funções principais, levar boa informação de qualidade para as pessoas, com transparência, com honestidade. E nesse episódio que a gente vai conversar um pouquinho sobre o TEA, com essa convidada especial, que é a doutora Lívia Brum, eu queria, Lívia, que você falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho de como você chegou nesse lugar, né? A gente sabe que os neuropediatras são escassos aí no Brasil todo, e a gente tem a sorte de ter uma profissional como você, de Limeira, e na cidade de Limeira, atendendo as nossas crianças. Então, pode começar falando um pouquinho aí de você para a gente. Mariana, obrigada pelo convite. Realmente, essa especialidade é escassa. Neuropediatra é uma ave rara no mercado. Isso é muito ruim, porque a gente tem uma demanda muito grande de criança com atraso de desenvolvimento e falta muito tratamento por conta de falta de diagnóstico. Então, eu atuo aqui em Limeira como médica já há 17 anos. O enfoque é neurologia infantil. E a ideia aqui hoje é realmente a gente bater um papo para até informar de uma maneira mais, digamos, grosseira, porque dá para ser visto basicamente quando uma criança tem ou não problema, tem ou não atraso, e isso tem que ser visto já dentro de uma escola, dentro de casa. Então, a informação salva. Eu falo que informação salva. Então, realmente é muito importante isso. Olívia, eu queria que você começasse também falando para a gente sobre o que é o TEA, né, o transtorno do espectro autista, e também como ele se manifesta. Eu não sei nem se é esse o verbo correto, né, para que a gente possa começar do começo. Sim. Né, e aí a gente vai desenrolar esse papo aqui. Tá. Transtorno do espectro do autismo é um transtorno, é uma disfunção neurobiológica cerebral, e o quadro clínico dele é praticamente o que a gente chama de díade, é uma duplinha de 2 grandes pilares. A dificuldade na comunicação
social, interação e comportamentos restritos, repetitivos. Então, são padrões que a gente chama de atípico. É manifestado já a partir... A gente consegue hoje fazer diagnóstico precoce a partir dos 14 meses de vida. Antigamente, o diagnóstico era muito tardio, 5 anos de idade. Até médicos ainda hoje, não estou falando de Limeira especificamente, estou falando Brasil, mundo, principalmente países subdesenvolvidos, eles esperam até os 5 anos para dar o diagnóstico. Ah, a criança não fala. Não, calma, cada criança tem seu tempo. Ah, mas a criança não interage. Ah, essa criança é tímida, vamos esperar para ver como que ela vai se sair na escola. Então, realmente, o diagnóstico tardio é muito difícil, porque a gente trata essa criança, quanto mais cedo for, melhor. Em relação ao diagnóstico, eu falo sempre para as mães, né, que escolham uma escola com muito carinho, porque o medo das mães é que jogar essa criança dentro da escola com atraso de linguagem. Poxa, mas eu não sei o que vai acontecer lá dentro, se ela for maltratada. Porque a escola costuma ser um divisor de águas. Sim. Então, essa criança vai destoar. No autismo, essa criança destoa. Ela não interage, ela tem sobrecarga sensorial e ninguém sabe ainda o que é uma sobrecarga sensorial, que eu posso falar daqui a pouco mais para frente, mas ela só chora, ela não se alimenta com as outras crianças, ela tem os comportamentos que faz parte do pilar diagnóstico, né, repetitivos, estereotipados, que a gente chama de flappings, que são os movimentos com as mãos. Nossa, ela não dá assim, né? Ela enfileira os brinquedos, ela não dá uma função correta para o brinquedo, fora a linguagem. Então, a criança não fala, ela tem atraso de fala e linguagem. Claro que atraso de fala e linguagem tem aí outras causas, pode ser puro, pode ter outras questões envolvidas que não seja só o autismo. Então, o autismo a gente sempre pensa, atraso de linguagem, mas tem questões comportamentais envolvidas, a gente pensa no autismo. A gente está vivendo praticamente uma epidemia, uma pandemia de autismo. Realmente teve um aumento e agora essa pandemia de autismo, muitos casos super diagnosticados, muito pouco diagnosticados. Então, estamos vivendo essa era de bagunça de informação. Por isso, informação salva. É importante para todo mundo saber um pouquinho, para saber onde direcionar essa criança. Pediatra, professor, pedagogo, merendeira, qualquer pessoa que tiver um olhar básico de uma criança que é, entre aspas, normal, típica, de uma atípica, já ajuda a direcionar essa família para uma busca de uma procura médica, uma procura multidisciplinar, com fono, com TO. Olívia, gente, eu vou chamar ela de Lívia, não vou chamar de doutora, mas é um respeito enorme, mas pela nossa amizade eu tenho uma dificuldade aqui. Você passou muita informação para a gente e o que me chamou bastante atenção na sua resposta, eu passei por todas as escolas públicas municipais, dentre os centros infantis até as CIFs, MEIFs, e com o passar do tempo eu pude perceber o que você acabou de falar, sobre o diagnóstico precoce e a importância de estar atento, principalmente no período da primeiríssima infância, né, do 0 aos 3 anos, que é o período onde a criança realmente se desenvolve. E essas informações que você passou são primordiais, né, para a gente levar ela para fora e todo mundo passar a entender a necessidade da gente ter esses técnicos olhando para essas crianças, para ter um corpo escolar, pedagógico, olhando para as crianças, para conseguir detectar esses sinais. Né? E eu queria que você comentasse com a gente sobre a informação. A gente vive num mundo tecnológico, todo mundo tem acesso a todos os tipos de informações, né? Informações boas e informações ruins. E tendo em vista o número de profissionais que a gente tem na cidade que é baixo, como você vê o acesso à informação e o como acessar essas informações de forma qualificada, né? Porque eu vejo que, às vezes, muita gente dá um Google ali e acredita no Google. Ah, qual é o seu médico? Dr. Google. Dr. Google. E esse acaba, penso eu, que acaba sendo um problema para vocês, né? A mãe já chega lá com o diagnóstico pronto. Eu tenho várias histórias sobre isso para contar, mas realmente a gente tem que tomar muito cuidado. E o problema de estar num país subdesenvolvido, bom, a média
nossa, de QI de país subdesenvolvido é muito menor, né? Então, por exemplo, Estados Unidos, média de QI da população geral é 100. Aqui é 86 a média nossa de QI. Então, assim, a gente já tem um problema de ter um nível cultural e cognitivo menor. Por isso que informação de pessoas que são qualificadas, entendidas, isso chegar nas famílias é muito mais importante, porque acessar o Google, você vai ver, por exemplo, um tratamento para autismo chamado ozonioterapia. A gente até já conversou uma vez sobre isso tomando um café, né? E eu falo mesmo, gente, não, vai falar de ozonioterapia, eu tenho um colega que faz. Não, gente, ozonioterapia não é tratamento para autismo. Então, assim, pensa, eu já tive um paciente que o pai era motoboy, pai de autista, ele vendeu a moto dele para pagar uma sessão de ozonioterapia na criança. Ou seja, esse pai foi enganado. A gente tem, além dessa questão da informação, então, se ele tivesse um acesso melhor, tivesse chegado antes em um médico que soubesse explicar para ele o que é ciência, o que é tratamento padrão ouro, ele não teria chegado nesse ponto, perdeu dinheiro e, principal, a gente perdeu o tempo da criança. Por quê? O tempo da criança é algo que se perde, depois a gente não recupera. Então, a gente está falando de neuroplasticidade. Então, os primeiros 1000 dias da vida de uma criança é onde ocorre um máximo de formações, multiplicações, conexões neurais. Então, se a gente perde esse gap, esse tempo, realmente depois, mesmo com muito estímulo, tudo fica muito mais difícil. E é sabido hoje, a literatura já tem vários novos estudos falando que uma criança dentro do espectro, ela tem cerca de 15 milhões de neurônios a menos. Ou seja, é muita terapia que a gente precisa fazer nessa criança para poder estimular o que ela não tem, ou que uma criança desenvolvida dentro aí da tipicidade, da normalidade tem. Por isso a briga toda, né, que já envolve toda essa questão aí de carga horária, o acesso que tem, quantidade de terapias que essa criança faz. Porque esse gap que a gente tem se perde, depois fica muito mais difícil. E a chance dessa criança ser uma criança que produza um dia para a sociedade é muito baixa. Essa criança provavelmente vai ser dependente da família. Então a gente está falando do cérebro, o cérebro é uma árvore. Então, essa árvore, ela faz as conexões. Se tem falha a conexão nesse galho, a gente vai fazer com que outros galhos façam esse papel. Só que se a gente não fizer isso, vai ficar lá, vai parar. Enquanto você estava falando, eu estava pensando nos adolescentes também, né? A gente acaba olhando bastante as crianças, cuidando dessas crianças de uma forma ou outra, e nas minhas andanças eu vejo a dificuldade das mães que têm já um adolescente com TEA de nível de suporte 3, por exemplo, né? De inclusão tanto na escola, que provavelmente não foi incluído, não teve acesso à educação, não tem acesso a emprego, né? E a gente também precisa... e aí cabe a mim, né, como formadora de política pública, pensar uma política pública que coloque esses adolescentes, esses jovens, esses adultos também, né, como alvo, porque senão eles acabam sendo esquecidos cada vez mais da sociedade, o que é muito grave, né? São esquecidos e aí não tem mais o que fazer com essas pessoas. Sim. Não tem mais o que fazer. Mas realmente, mesmo sendo tardio, o tratamento de adolescente, ainda assim requer muito treino. Então há como salvar. Sim. Mas é muito triste por conta da demanda. A gente está vivendo uma situação muito triste no excesso de diagnósticos errados. Tem muita coisa envolvida nisso. Então, como um autista hoje, a comunidade atingiu muita conquista, hoje eles têm muitos benefícios. Fila de banco, quer dizer, ninguém vai mais nem no banco, mas fila de supermercado, PVA, tem desconto em passagem aérea, tem muito benefício na medida do possível. A gente está no Brasil, né? Então, muita gente quer ter esse diagnóstico. Então, realmente, acaba
assim, gente, capturando todos os profissionais para uma população que não precisa tanto. E veja bem, não estou desmerecendo níveis de suporte menores. Sim. A gente está falando de erros diagnósticos que estão atrapalhando a nossa comunidade. As crianças, sejam elas níveis 1, níveis 2, níveis 3. Então, realmente, os adolescentes eles acabam ficando mais de fora. Por quê? Porque está todo o foco lá na criança pequena ou nos diagnósticos errados e não sobra profissional para tratar esse adolescente, para formá-lo um dia para o mercado de trabalho. Sim. Lívia, mudando um pouquinho do que a gente estava dizendo agora sobre diagnóstico, durante esse projeto que a gente fez no mandato, que foi Mariana nas Escolas, eu acabei visitando as escolas e visitei também o Amiteia, que é um espaço da educação junto ao SEMA ali. E nessa visita que eu fui, estava rolando uma reunião, né, dos pais do Amiteia, e eles me pediram para entrar e para conversar com eles e entender ali como que era a dinâmica do atendimento, quais eram as necessidades deles. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que a principal necessidade dessas mães e avós atípicas, né, algumas eram avós, foi da falta de respaldo do poder público para acolhê-las. Né? Acolhe-se a criança, mas esquece da mãe, da avó, do pai, né? Do tio, enfim, da pessoa que cuida dessa criança. E até por isso a gente fez um projeto de lei que virou uma lei, que é uma lei que garante o apoio, né, e o acolhimento às mães atípicas. Ainda não tem sido executado do jeito que a gente quer que execute. Nós mesmos temos promovido as rodas de conversa com profissionais. E para a gente também... Isso faz a gente entender a importância de estar em contato com o poder público, né? Seja legislativo, executivo, enfim. E eu queria que você comentasse um pouco comigo e com a gente, né? Você acaba conversando com muitas mães, muitos familiares de crianças atípicas, da importância dessa troca de experiência entre as famílias, né? Entre as mães. Eu acabo vendo também muita mãe solo, né, que o pai abandona a família até por conta dessa condição, do trabalho que a criança, que o adolescente eventualmente dá, acaba a mãe tendo toda essa responsabilidade, tendo que fazer tudo sozinha, né, não consegue trabalhar, não consegue fazer um monte de coisa para se dedicar exclusivamente à vida dessas crianças. Então, eu queria que você contasse o quão e se é importante essa troca entre as famílias, entre essas mães aí. Sim, é extremamente importante. A mãe de um autista severo, né, um suporte 3, ela é uma mãe adoecida. Ela é uma mãe adoecida. Qual que é a porcentagem de famílias hoje que tem rede de apoio? Quando a gente está falando de todos os níveis, mas um nível 2, 3 de suporte, essa jornada é muito dolorida. Sim. E sim, muitos pais abandonam. A gente vê, a história no consultório é sempre a mesma. Muitas mulheres que são abandonadas, têm outros filhos, parentes moram longe, ela não tem rede de apoio, não consegue contar com a escola. E, ao mesmo tempo, eu tenho mães também que foram abandonadas e a rede de apoio é a escola. Então, assim, tem muitos casos legais também. Rede de apoio é a vizinha. Então, elas são adoecidas porque a jornada é grande, a jornada é dolorosa, é com altos e baixos. Eu sempre falo, é uma escada gigante, um degrau por dia, mas daí você sobe 4, você cai 3. Tem dia que você vai acordar boa, que você quer levar seu filho para todas as terapias. Tem dia que ele volta, que ele perde tudo de novo, que volta do zero, aí você chora, você quer ir embora, você não quer fazer mais nada. Então, são mães adoecidas. É muito doloroso. Um suporte 3, uma criança que tem muita auto e heteroagressão, bate em todo mundo, tem que ficar presa, não come. Então, realmente é algo que puxa a mãe para baixo. Se você tem outras mães, outros exemplos de superação, ou até troca de experiência da vida pessoal, meu marido... eu fiz uma coisa que melhorou aqui. Exato, uma coisa assim. Isso ajuda muito. É igual a gente desabafar se a gente tem algum problema, eu falo... Enxaqueca, né? Nós temos enxaqueca, vamos conversar sobre isso. Quanto que isso incapacita a sua vida? Nossa, você já faltou do trabalho? Pô, você teve que ficar uma semana afastado, Mariana, isso já aconteceu comigo. Isso é péssimo mesmo, né? Então, essa troca é muito importante. E nós temos grupos também entre os terapeutas
que fazem a OP, que é a orientação parental. Então, orientação parental pega um pouquinho de carga horária que é trabalhada com essas crianças na semana e orienta os pais. Lembrando que tratamento de transtorno do espectro do autismo, ele tem que ser feito em todos os ambientes que essa criança frequenta. Então, não adianta só também você jogar essa criança numa escola, exigir que essa escola tenha treinamento para cuidar dessa criança, organizá-la, romper as barreiras que impeçam, né, essa criança de aprendizagem. Se chega em casa, você deixa essa criança horas a fio no celular, ou você não faz nada do que é orientado. Então, o tratamento são esses 3 pilares: casa, escola e a clínica de terapias. Hoje, como a gente tem essa falta imensa de profissionais, a demanda é gigantesca, existem muitos cursos para pais. Mas de aba, né? De aba. Então, a aba hoje é uma ciência, que é a análise, né, do comportamento aplicada, e o ser humano ele aprende por repetição, e a criança dentro do espectro, ela precisa de muito mais repetição. Então, realmente, eu falo que é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Faz na escola, deixa nas terapias, chega em casa, não faz nada, aí realmente fica uma falha de tratamento. Então, cursos, elas trocam entre si ideias de qual curso é melhor, qual que é pior, porque a gente tem muito também, né, curso disseminado por aí, bons e ruins. O que melhorou para essa mãe, o que para essa foi ruim, o que ela pode ensinar essa mãe a fazer na casa dela que deu certo. Então, realmente, a troca é valiosa, até para essa mãe não adoecer e ficar de cama e não ter mais nem quem cuide dessa criança, que acontece. Para essa mãe não se sentir sozinha, né? Eu acho importante ela se sentir parte de um lugar, né? O que acontece que não é muito falado hoje é que não é mais exceção casos de suicídio entre mães de autista. Hoje isso já está acontecendo muito. A mãe, ela enlouquece. E é muito difícil você lidar com uma criança que não tem tratamento dentro de casa. Então, o suicídio hoje não é mais exceção. Não é mais exceção. Então, essa troca ela é valiosa. É um suporte aí emocional que essas mães precisam. Inclusive, até nesse mês ainda, a gente vai fazer mais uma roda com as mães, a gente conversa com o pessoal da ALAN, pede o apoio deles, a gente acaba realizando a roda lá, leva os profissionais para que todo mundo possa trocar, né? Não são todas as mães que acessam um advogado, por exemplo. Esse mês a roda vai ser com uma advogada. O mês passado, retrasado, foi com uma psicopedagoga. E, enfim, a gente vai tentando levar ao máximo as informações para essas mães. Lívia, um outro problema que a gente acabou identificando aqui em Limeira, e a gente falou um pouquinho sobre isso no começo, foi em relação aos diagnósticos tardios, né? Muitas crianças acabam ficando só na fila 3, 4, 5 anos. Às vezes sai do 5º ano do ensino fundamental, que é onde o poder público municipal alcança, né, sem o diagnóstico, sem ter tido início a uma terapia. Eu sei que a Ariel e a PAI acabam tapando um buraco aí que a gente não está chegando, mas elas não conseguem resolver todos os problemas, não conseguem resolver e atender todas as crianças, né? No começo da gestão, em 2017, a gente tinha um número de 50 autistas diagnosticados, hoje a gente tem quase 600, né? Fora as crianças que eles chamam, que estão no inciso, né? Que aí é a determinação lá da educação, e que não tem o diagnóstico, mas por falta de ter acesso a profissional, né? E aí eu faço 2 perguntas. O que você acha que levou ao aumento desse diagnóstico, né, de aí 50 para 600 num período relativamente curto? E se você acha que houve ou não alguma influência da pandemia nisso tudo? Sim. A gente tem 2 vertentes em relação ao aumento, a esse aumento bizarro, praticamente da noite para o dia, do autismo. A primeira vertente é a mudança nos critérios diagnósticos pelo Manual Estatístico Diagnóstico Mundial. É um livro, DSM, que é universal, e ele foi feito pela Academia Americana de Psiquiatria,
ele é revisado a cada 10 anos, acabou de sair o último. Eu vejo você estudando sempre, um monte de livro em inglês. Exato. Bom, agora é tudo, obviamente, traduzido para o seu idioma, a gente tem nosso DSM, né? E o que acontece? Esse DSM, a cada temporada de revisão, eles podem ou não mudar critérios à medida que a ciência avança, à medida que são descobertas novas questões relacionadas a transtornos. Então, esse manual tem tudo, todos os transtornos que você pode imaginar classificáveis hoje no mundo. Então, houve essa mudança dos critérios diagnósticos e o que aconteceu? Por exemplo, quando eu fiz minha residência lá 15 anos atrás, não tinha realmente esse tanto de autismo, esse tanto de problema relacionado ao autismo. A gente tinha muito diagnóstico de atraso global do desenvolvimento, antigamente usava-se o termo transtorno desintegrativo da infância, transtorno invasivo, síndrome de Asperger. Todo mundo que está englobado, que estava englobado nesses diagnósticos, saíram e foram para o TEA. Então, o transtorno do espectro do autismo hoje engloba todos esses atrasos do neurodesenvolvimento. Então, sim, houve esse aumento da noite para o dia, porque a pessoa já existia, mas ela só foi realocada para o diagnóstico. Então, teve esse aumento. O DSM, em 1940, mais ou menos, ele era um livro de 50 páginas. Então, hoje, a gente tem um livro de 1.500 páginas, ou seja, olha o tanto de transtorno novo que surgiu. Hoje, a gente tem até transtorno no luto no DSM. Ou seja, luto é uma condição natural. Todo mundo perde alguém, você fica de luto e cada pessoa encara o luto de uma maneira. Mas sim, tem pessoas que não conseguem lidar, entram em depressão profunda, hoje virou um transtorno. A ciência trouxe isso para a gente. Então, tem diversos transtornos. Aí, esse DSM, como teve essa nova classificação pelo texto revisado, que é o DSM-5-TR, muita coisa que estava fora do TEA entrou no TEA. A outra vertente realmente aumentou o número de casos de autismo mesmo, não só que quem existia e não era classificado. Então, por exemplo, existem muitos fatores de risco para autismo. Prematuridade, mães que usam drogas, álcool, as síndromes genéticas. Hoje em dia, por exemplo, uma criança prematura, ela vive. Sim. Antigamente, 50 anos atrás, a criança nascia com meio quilo, ela morria. Então, com o avanço da tecnologia, da medicina, hoje você consegue fazer uma criança que nasce com 500 gramas viver. Sim. Então, a gente tem todo o respaldo de UTI. E aí, o que acontece? Essa criança que nasce prematura, ela não teve aí toda a formação neural, todo o aparato, na verdade, para o corpo inteiro, não só para o cérebro, para um bom neurodesenvolvimento. Então, já gera mais fatores de risco. A gente está tendo mais de 90% dos casos que são genéticos, muito associados aí à parte que a gente chama de epigenética. A criança até tem aí o motivo genético para ter o autismo, mas a epigenética, os fatores de risco acabam influenciando para desenvolver o autismo nessa criança. A pandemia é o seguinte: pandemia não causa autismo, teve até lá na moda, na época, autismo de tela, a criança fica na tela, não fala. O que a pandemia fez foi atrasar as crianças. Elas não estavam na escola, não estavam na rua, não estavam em nenhum lugar. Exatamente. Então, assim, a criança que era para ser autista, ela iria ser autista independente ou não da pandemia. Claro que a pandemia pode, obviamente, ter acelerado isso, que é aquilo que a gente fala dos fatores ambientais. Então, a criança já tem uma predisposição genética, ela ainda não desenvolveu, e aí a pandemia veio para mostrar isso mais descaradamente. Então, a gente teve tanto o aumento do número de diagnósticos, quanto o aumento de casos mesmo reais. Eu acho que também teve um gap aí de falta de diagnóstico durante a pandemia, né? Sim. Porque as pessoas pararam de acessar os médicos, os hospitais, as escolas. E ficou todo mundo dentro de casa. Ficou todo mundo dentro de casa. 2 anos depois, os diagnósticos passaram a serem feitos, né? A pipocar. Todo mundo voltou a uma vida normal, vamos dizer assim, e passou a acessar o serviço de saúde. Exatamente. Lívia, falando um pouco sobre o desenvolvimento, também a gente tem percebido dificuldade nas terapias,
né? E aí não só em relação ao serviço público, mas ao serviço privado também, né? Redução de terapia, a quantidade de tempo que as crianças têm feito terapia semanalmente, mensalmente, e eu consigo enxergar isso e enxergar não só isso, mas enxergar o problema que isso gera, né, e tem gerado na vida das crianças e na vida desses pais também, né, que vivem nessa insegurança. A gente acaba recebendo até alguns relatos de crianças que ficam meia hora na semana fazendo uma terapia, né, seja de TO, seja de fono, psicólogo, e a gente entende a importância das crianças participarem de uma forma contínua, né, para ter um resultado positivo. Senão, em meia hora, a gente está só enxugando gelo, né, fingindo que faz alguma coisa. Meia hora e nada é a mesma coisa. Exato. Às vezes os pais chegam no consultório e falam assim, a gente está pagando meia hora de fono, 45 minutos de TO, 1 horinha de psicóloga. E eu falo lá no consultório, aqui eu faço tratamento de choque. Então, eu já falo para chocar mesmo, porque eles precisam acordar. Não, isso não está valendo nada. Você está perdendo gasolina e dinheiro. E um estresse, né? Porque, principalmente quem acessa o serviço público, é um lugar completamente fora de mão. A mãe tem que pegar 2 ônibus, às vezes, com uma criança de grau de suporte 3. Não. Né? E a minha pergunta era exatamente essa que você já respondeu. Se você tem percebido essa dificuldade de acesso, né, em todos os níveis, aí acho que a gente não pode dividir, porque a dificuldade é a mesma. Sim. E se você consegue enxergar o que isso pode refletir no futuro, né? Nossa, na verdade, independente de ser privado, público, a dificuldade está praticamente a mesma. Hoje está tudo via judicial e realmente hoje qual que é um grande problema? Além de ser um custo muito alto, nós não temos profissionais. A gente não tem profissional. Então, no mundo ideal hoje, Lívia, o que você sugere que Limeira faça para dar conta dessas 600 crianças autistas? Eu sugiro que a gente capacite profissionais com uma faculdade de TO, uma faculdade de fono, faculdade de análise de comportamento, de psicologia e análise de comportamento. Porque se você chegar e falar assim, eu tenho verba para tratar todas essas crianças, cadê o profissional? Então, eu tenho analista de comportamento da minha equipe que está fazendo trabalhos, pesquisas, os congressos, foi para os Estados Unidos, foi conhecer as clínicas, eles oferecem emprego. Arábia Saudita, por favor, fica você e sua equipe. Então, assim, isso também é mundial. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o que acontece? Bom, o americano trabalha muito, né? E lá tem muita cultura de babá. Então, criança é educada e criada com babá. Os pais chegam em casa às 10 horas da noite. Os pais pagam. Vai na escola. Babá busca e passa o dia inteiro com a babá. Os pais pagam analista de comportamento para treinar a babá. Então, o que a gente fala de escola, por exemplo, quando pede um assistente terapêutico, não vai achar assistente terapêutico para todas as crianças. Vai achar um auxiliar, vai achar uma professora monitora, especialista. Qual que seria o mundo ideal? Essas pessoas serem treinadas, porque não adianta ser, uma professora que vai ficar perto. Se essa professora não tiver aí essa noção de análise de comportamento, ela não vai conseguir fazer com que essa criança sente. Isso é uma barreira comportamental imensa. Essa criança não vai conseguir aprender. Aí, o que a criança vai fazer na escola? Nada. Ela vai ter alguém que leva ela para ir no banheiro, para ir no refeitório e para tomar conta dela, para ela não se colocar em perigo. Então, realmente, hoje não é também apenas a questão de você oferecer, é você conseguir achar quem faça. Você vê as clínicas aqui na cidade, estão todas particulares. Super lotadas, é uma queixa muito frequente. A pessoa entra, sai, a mãe chega no consultório, mudou a fono, mudou a TO 3 vezes e ele se desorganiza, porque o autista tem muito isso. Eu ia falar isso, eles têm essa questão do meio pertencimento, né? Já que tem um convívio, cria um vínculo com as pessoas. Então, nós temos muito problemas relacionados a isso. É tanta coisa envolvida, né? Então... Olívia, falando sobre o convívio também, a gente tem todas as crianças dentro das nossas escolas públicas e privadas, a gente tem essa dificuldade,
né, de acessar os profissionais, principalmente profissional qualificado, e aí seja qual for o profissional, seja um TO, seja um fono, enfim. Mas, diante de tudo isso, desse cenário que a gente vê ainda, qual a importância dessas crianças conviverem com outras crianças dentro de uma escola, por exemplo, né? Da importância da gente ter aí esse profissional qualificado que oportunize, né? Que essas crianças socializem, por exemplo, né? Isso é importante para o desenvolvimento de uma criança com TEA? Com certeza. O ser humano foi feito para socializar. Sim. Independente do quanto você gosta, eu gosto de me socializar. Então, não, eu gosto de sair. Não, a gente está falando que o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Sim. E sim, a gente está falando de treino. Cérebro é treino, autismo é treino. E a gente quer inserir essa criança. Como que a gente faz para inserir? A gente tem que treiná-la ao convívio. Então, é importante. Antigamente, não existia essa questão da inclusão. Onde ficavam essas crianças? Sim, boa essas crianças ficavam em casa. Essas crianças não eram desenvolvidas e viravam adultos 100% dependentes. Não produziam para a sociedade. Hoje não, a gente quer criança que vire adulto que produza para a sociedade. Então, tem sim, o convívio é muito importante, não é fácil e não é simples, bota todo mundo junto. Você, mais do que ninguém, sabe essa questão de inclusão, quantas barreiras a gente tem que enfrentar. Sim. Mas sim, sem dúvida alguma. A gente acredita muito que a gente precisa oportunizar um desenvolvimento legal para todas essas crianças e para esses adolescentes, né? E, diante disso, eu acabo acompanhando algumas associações. Eu falo sempre da ALAM, porque eu tenho mais proximidade com o pessoal de lá. O William acaba nos ensinando bastante, né? Ele tem um adolescente na casa dele com TEA, que é o filho dele. E fazem as sessões de cinema com os meninos. Isso é realmente muito legal, né? E, Lívia, qual a importância da gente levar a família para dentro de um consultório, por exemplo, para que essas famílias entendam realmente como cuidar, né? Quais os passos, né, que precisam ser dados com essa criança, principalmente a criança, para que a gente consiga dar a ela um desenvolvimento adequado, né? A gente sabe que a dificuldade é imensa de fazer as terapias. Se a gente tem um pai esclarecido ali dentro do consultório, eu acho que... Essa pergunta, na verdade, aqui agora, para mim é a mais importante. Porque, assim, o que acontece hoje quando é dado um diagnóstico? Muitos pais acham que encontrar uma excelente clínica, encontrar uma excelente escola, o problema está resolvido. E isso acaba fazendo com que eles deleguem algumas responsabilidades. Então, assim, qual que é a importância hoje de a gente ter uma conversa esclarecedora? Por isso que conversa de médico, consulta tem que durar mais tempo do que uma consulta rápida de SUS, de convênio. Eu já fui de convênio por muitos anos, então eu tenho lugar de fala. Oi, tudo bom, né? Então, a gente tem que ter esse diálogo. Por quê? O papel maior vai ser da família. Sim. Então, a gente tem que conscientizar essa família. E qual que é a solução? O pai não é analista de comportamento, a mãe não é formada em psicologia, não é fono, não é TO. Eu falo para eles, eu sou médica, eu não sou analista de comportamento. Se você deixar a sua criança aqui para eu aplicar a aba nela, eu não vou saber. Então, assim, você não é obrigado a saber, o professor não é obrigado a saber, porém... o que a mãe e o pai têm que fazer é se atualizar, fazer curso de aba caseiro, curso online, consultoria. Tem curso por R$45. Tem curso. Você vai ver aí os grandes nomes de tratamentos, né, de chefes de faculdade, chefes de clínicas que fazem cursos baseados na ciência. Eles disponibilizam isso a preço simbólico. Então, não é uma coisa cara, não é um tempo que você vai fazer uma faculdade. Então, realmente, a informação para a família é importante, porque a família vai fazer o primeiro passo. E sim, depois disso vai vir toda a ajuda técnica, ajuda escola e ajuda clínica. Eu falo para a família, não delegue, que é o que acontece muito. Então...
Uma outra lei que a gente aprovou aqui na cidade foi uma lei da redução de jornada para os servidores públicos que tenham familiar com algum tipo de deficiência, né? Essa já é uma lei federal e que aqui em Limeira ela estava sendo aplicada de uma forma errada. Então a gente conseguiu fazer essa adequação legislativa para que ela tivesse um sentido, né, e tivesse a eficácia que ela precisa ter, para dar oportunidade para essas mães, para esses pais, em especial pensando na criança com TEA, né, para que eles possam acompanhar as crianças nas terapias. A gente entende, né, você falou da importância da família estar no consultório e também estar nas terapias, né? Fazer os acompanhamentos. E isso deu uma oportunidade muito grande para que os servidores pudessem cuidar da família deles, né? E é importante a gente ressaltar isso e ressaltar esse olhar que nós tivemos nesse momento de fazer uma identificação de uma lei errada, arrumar e dar oportunidade para que a cidade, que a gente tenha mais servidores olhando para a sua família e também, quando estiver trabalhando na prefeitura, por exemplo, não está com essa preocupação, né? Porque sabe ali quais são os limites, quais são os horários. Então, foi uma vitória do mandato, principalmente com esse olhar para as famílias atípicas, né? Lívia, a gente está indo para o final. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Ficou alguma coisa que eu não perguntei, que você acha que é válido? Eu acho que foi tudo esclarecedor no sentido de a família buscar ter esse conhecimento, se atualizar e aplicar de forma caseira e, sim, continuar lutando, né, pelos direitos que todos têm. Legal. Lívia, obrigada mais uma vez por participar desse podcast com a gente. Foi muito importante, muita coisa eu aprendi aqui hoje, os termos técnicos até, e que a gente possa, né, continuar pelo podcast, pelas nossas redes sociais, levando a informação às pessoas, fazendo com que elas tenham conhecimento, né, sobre o TEA, sobre as pessoas neurodivergentes, porque eu acho que é uma crescente. E nós, políticos, agentes de transformação, também temos uma missão muito grande de ter o conhecimento da causa, né? A gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa saber o que acontece e como acontece. E quando eu tenho a oportunidade de estar com uma profissional como a Lívia, que é uma super profissional aqui na cidade, e levar esse conhecimento para a cidade, eu acho que é de uma extrema importância e de um ganho enorme, né? Não é a Mariana que ganha, é a cidade de Limeira que ganha com esse tempo que a gente acabou conversando aqui. Então, obrigada mais uma vez por ter topado e a gente está aqui. Eu que te agradeço, muito obrigada e vamos para os próximos, né, podcast, porque assunto sobre isso nunca vai faltar. Sim, e vamos comer a macadâmia, gente. Agora é a hora da macadâmia. Valeu, gente, até o próximo. Tchau.